é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. Bondoso Pai Celestial, no nome precioso de Jesus, o Teu Filho amado, estamos na Tua casa, agradecidos pelo privilégio, grande privilégio, o Senhor tem nos concedido de juntos podermos Te adorar em companheirismo ao redor da Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade e permanece para sempre. Porque o Senhor disse em Sua palavra que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Nos ajuda nesta manhã, que o Senhor fale conosco. Nós somos um povo necessitado. Todos os momentos, ó Pai, que o Senhor se compadeça de cada um, recompensa cada um, livra do mal, das enfermidades, dos espíritos contrários ao Teu plano, à Tua santidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Amém. Damos graças a Deus mais uma vez pelo irmão Altair, meu irmão Altair, a irmã Sandra, irmão Geiso, que estão conosco, né? Eles congregam com o pastor Cícero ali na cidade de Canaã, mas hoje eles cederam um espacinho para nós, né, irmã Sandra? De estar conosco. Eles estão desde ontem, né? O irmão Geiso está desde sexta. A irmã Sandra veio ontem, mas o irmão Altair. E tem mais uma filha dela, né? Mas parece que eles estão meio cansados. Ficaram descansando, né, irmã Sandra? Que Deus os ajude. Mas estamos aqui para adorar o Senhor, né, irmãos? Adorar o Senhor. E eu gostaria que o irmão Edmundo, fica no jeito aqui, irmão Edmundo, nós vamos ler a Bíblia. Eu quero que o senhor cante aquele hino, aquele meu hino. Eu preciso pensar mais em Deus. Eu creio que todos nós precisamos pensar mais em Deus. Amém? Todos nós. Todo ser humano é dependente de Deus.
ainda que ele não conscientize, ainda que ele não creia, ele depende de Deus até para receber o oxigênio no sangue, através dos pulmões, através da respiração, que é Deus que deu. Não é verdade? Quanto mais nós que cremos, então devemos estarmos rendidos a Ele. Vamos ler então Mateus 27. Depois o irmão Edmundo vai cantar o nosso hino. Versículo 27 do capítulo 27 de Mateus, versículo 27 ao 31. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, ou seja, amarrando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, perdão, irmãos, eu falei 27, daí parei no capítulo, né? Versículo 27, mas está dentro do assunto, né? Está dentro. E logo os soldados, versículo 27, do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. Eles tiraram as vestes de Jesus. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Senhor, que humildade, que humilhação! Mas o Senhor suportou tudo por causa de nós. Nos ajuda, Senhor, a receber essas coisas, que possamos sentir o tanto que o Senhor era humilde e foi humilhado. Nos dá graça nesta manhã, e que o Senhor abençoe mais e mais a leitura da palavra nos nossos corações, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar.
crente assim, desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar foram as pedras que desmoronaram quando o dia de Cristo passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, orgulhoso então fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurada de ser quem consertar o altar. Meu altar foram as pedras que desmoronaram quando o dia de Cristo passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, orgulhoso então fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Isso é para Jesus. É louvor a Jesus Cristo. Jesus se alegra quando nós confessamos que precisamos pensar mais em Deus, porque o tanto que nós pensar em Deus ainda é pouco. Porque as chicotadas que Jesus recebeu por causa de mim, ninguém suportava. Nenhum homem mortal suportaria as chicotadas, o sofrimento que ele passou. Nenhum homem mortal teria condição de suportar, e ele suportou, né? Vocês já pensaram? Eles se ajoelharam diante dele para escarnecê-lo. Se ajoelhar diante do Criador deles e escarnecer o Criador deles. O Evangelho de São João, no capítulo 1, diz que ele criou o mundo. O mundo foi feito por ele. E também criou o homem. Depois os homens se ajoelharem diante dele para o escarnecerem e bater de pau na cabeça dele. Meu Deus! Mas, irmãos, graças a Deus que nós estamos na presença dele.
Porque ele disse, antes de subir ao céu: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Então, aqueles que se reúnem em nome, não em nome de uma religião, de uma associação, não, em nome dele. Amém? E nós estamos reunidos exatamente em nome dele. Por quê? Aqui o que prevalece é a palavra dele. Não é teologia, não é filosofia, não é eucatologia, não é ideologia, não, é a palavra. Amém? É a palavra. É um assunto, irmãos, o profeta chega até a dizer que seria bom para uma sexta-feira da paixão. Mas nós sentimos assim de falar sobre aquele dia no Calvário. O que custou? Qual o significado? O que significa para nós aquele dia no Calvário? Os homens não sabem o significado. Se eles soubessem, eles estariam todos os dias meditando sobre aquele dia. O profeta chega a dizer que foi o maior dia para a humanidade. O maior dia que já existiu até hoje para a humanidade. Para a humanidade inteira. Foi aquele dia da crucificação. Porque naquele dia foi a nossa remissão. E remir significa levantar de volta aquele que está perdido, trazer de volta algo que está perdido. Então, redimir é trazer de volta, resgatar algo que está perdido. Então, através desta escritura, daquele dia da crucificação, nenhum homem, ele só se perde se quiser. Nenhum. Por quê, irmãos? Porque a promessa de Jesus é para todo aquele que crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta vida eterna está em Deus. E quando nós buscamos a Ele, quando nós ouvimos o alarido dEle e recebemos, nós estamos recebendo salvação. Amém? Tem pessoas que falam que o céu é muito longe. Quantos dias, quantos anos de viagem para chegar no céu? E é tão simples. O profeta explica para nós que quem está em Jesus Cristo está no céu. Amém? Porque o céu para o eleito, para o salvo, é aqui. Ou nós vivemos o céu ou o inferno. Só há dois caminhos.
Amém? O caminho de luz é o céu. O caminho de trevas é inferno. Então, ou o homem está no céu ou no inferno. Só há dois lugares. Não há um terceiro lugar, né? A igreja de Roma tentou, o sistema romano, colocar um outro lugar. E colocar, chama o purgatório. Mas não tem na Bíblia. Então, se não tem na Bíblia, não é de Deus. É dos homens. E Deus não aceita nada que o homem faz. Deus só aceita o que ele fez. Porque Deus fez todas as coisas no princípio e as fez perfeitas. E viu Deus que era bom. E quando viu Deus que tinha feito tudo, e ele achou bom, ele fez o homem, criou o homem para cuidar do que ele tinha feito. Então, nós estamos aqui cuidando do que Deus fez. E quando nós nos submetemos a Ele, o homem e a mulher, porque a mulher está no homem. Deus não deu governo à mulher. O governo Deus deu ao homem. Deus disse para Adão: domine o homem sobre toda a terra, sobre todo réptil, sobre todo quadrúpede, sobre toda a planta, sobre tudo. Deus deu governo ao homem. Então, quando eles colocam uma mulher no lugar que não deve estar, aí o profeta diz: aquilo vira maldição. Maldição. Porque Deus só aceita o que ele fez. Então, voltando aqui, está no céu é estar em Jesus. Amém? Quem está em Jesus está no céu. Não, mas eu estou em igreja tal. Não, é o céu. É estar em Jesus. Vamos supor, eu estou no tabernáculo da fé. Não. É estar em Jesus. Só que é assim, irmãos, o povo que congrega no tabernáculo defendem a mensagem de Jesus. Amém? Defensores do Evangelho. Você não aceita tonterias. Você aceita o que está escrito na Bíblia. E você vence, nós vencemos, Jesus venceu a Satanás com o que está escrito na Bíblia. Amém? Fique com o que está escrito, que você está vencendo. É simples, é só ficar. Não, a pessoa vai falar uma coisa para você, mas isso aqui está escrito na Bíblia? Tá, amém. Por quê? Porque a semente de Abraão, ele diz amém a toda a palavra de Deus. Amém. Amém? Então, Atos 2:38 é palavra de Deus. Amém. Apocalipse 10:7 é palavra de Deus. Mateus 17:11 é palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 em diante, é palavra de Deus. Onde fala que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Será que elas estão caladas? Não estão obedecendo o está escrito. Malaquias 4, 5 e 6 é palavra de Deus. E muitas outras escrituras. Aleluias. Eu quero ler, irmãos, na mensagem aquele dia no Calvário,
parágrafo 24. Agora, falando nesta manhã, nós gostaríamos de chamar a sua atenção ao tema que escolhi para falar: aquele dia no Calvário. Isto parece estar um pouquinho fora de estação. Isto deveria ser na sexta-feira da Paixão. O Calvário deve ser lembrado todos os dias, não só na Semana Santa, né? Mas deve ser lembrado o Calvário todos os dias. Nós temos ouvido muito a respeito disto, lemos muito sobre isto, sobre o Calvário. Pregadores têm falado isto desde o princípio dos tempos. Cantores têm cantado sobre isto através das eras. Profetas predisseram isto 4.000 anos antes de acontecer. E os profetas deste dia apontam de volta quando isso aconteceu. É um dia muito importante. Finalmente, um dia, deixa eu vir na mensagem aqui, porque parece que mudou aqui. Parágrafo 35, parágrafo 34 da mensagem, aquele dia no Calvário. Não há nenhuma pessoa aqui que nesta manhã, ou na audiência da fita magnética, onde isto fará e irá ao redor do mundo. Não há ninguém aqui, ou em nenhuma parte, a não ser que procure por aquela perfeição. As pessoas buscam perfeição, estão buscando. Quando você paga as suas contas, então há alguém doente em sua família. Quando a enfermidade melhora, então você tem mais contas para pagar. Irmãos, é lutas e lutas e lutas. O povo não quer lutar. O povo quer vencer sem lutar. Só que primeiro tem que vir a luta para depois a pessoa receber o galardão da luta. O que é o galardão da luta? A vitória. Amém? Não há vitória sem luta, nem campeão sem troféu. Todo campeão que já ganhou nesta terra uma medalha, ele recebe. Recebe aquela medalha como troféu. Troféu de quê? Da vitória. A primeira coisa que você vê é que o seu cabelo vai ficando um pouco branco. Então você deseja ficar jovem novamente. Por quê? Porque a natureza humana, ela almeja por juventude, por restauração. Por quê, irmão? Porque no princípio, Deus criou o homem para viver eternamente. Então está dentro da sua consciência, no sobreconsciente, que nós viveremos eternamente. Por isso que a pessoa adoece, toma remédio. Sente o problema, vai no médico. É o quê? É se regenerando, né? Almejando vida. E o profeta diz: se há um fundo que clama, há um fundo para responder. Amém. E este fundo é Deus, porque Deus é o centro de tudo. O profeta diz que Jesus Cristo é o centro do universo. Tudo que se move no universo depende dele.
há uma coisa o tempo inteiro, constantemente, por causa da onda do pecado. Mas em seu coração, porque você procura por aquilo, isto mostra que ali há uma perfeição em alguma parte, em algum lugar há algo para nos levar àquela perfeição. Estamos procurando por algo, e algo continua indo só um pouquinho adiante. Não é muita diferença. As pessoas verem um grupo da mensagem reunido num lugar e ver um grupo de uma denominação, a diferença é pouca. Às vezes eles estão até mais avivados, porque o profeta diz que o mulo é bom de serviço, e Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A diferença é muito pouca. A diferença mesmo está por dentro. É sobre a maneira de crer. É sobre aquela fé que Jesus se referiu, aquela fé da qualidade, não do tamanho, mas da qualidade da mostarda. É aquela fé que faz a diferença. Porque aquela fé que tem a igualdade do grão de mostarda não se hibridiza. Amém? Aleluia. Não aceita enredos, não aceita tonterias, está firmado na rocha. Está doente? Está firmado na rocha. Paulo estava doente? Estava. Orou 3 vezes. Deus disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, irmãos, a pessoa não sabe porque está enfermo. Às vezes a pessoa não sabe porque está enfermo. A enfermidade não é um sentido de perdição, não. Às vezes é Deus nos moldando. Às vezes, se eu fosse muito sadio, eu era prepotente, achava que podia tudo, não me humilhava na hora que tem que se humilhar, porque Jesus disse que quem se humilha será exaltado. E quem o exaltará é Deus. Quanto mais você se humilhar, mais Deus te exaltará. É sentido de vitória. Agora, quanto mais eu me exaltar, meu Deus, mais eu serei humilhado. E o pior da situação é que a humildade, ela é prazerosa, porque você sabe que está fazendo para Deus. E a razão, a alma da gente está sofrendo, porque a razão e a fé não andam junto, é igual a dúvida. Então aí adoece a alma, e é a pior doença que existe. Amém? Então, está só um pouquinho acima disto, a diferença entre o certo e o errado. É bem pouquinho, viu, irmão David? Se for olhar pela aparência, eles vão achar que é nós que estamos errados. É um povinho que não se veste nem direito, sim, com tanta aparência humana, né? Até os vestidos das irmãs
um vestidão comprido, fora de época, assim, da época da década de 50, né, 40. Esse povo ainda estivesse com as roupas que o povo usava na década de 40, quando os pentecostais estavam começando. Não, o mundo modernizou. Não, o cristão permanece com a palavra. Aleluia, é aqui, é o que está escrito. Mas vamos para a mensagem. Aquele dia do Calvário, parágrafo, deixa eu ver qual que eu quero agora. Aleluia. Parágrafo 35, deixa eu ver. 35, parágrafo, não, 37. Parágrafo 37. Os seres humanos tentaram isto através das eras, alcançar isto, essa perfeição. Eles choraram por isto. Eles choram ainda hoje. Eles fizeram tudo o que sabiam como fazer, mas continuaram e não encontraram isto vagueando através do mundo. Por quê, irmãos? Não está na teologia. Eles buscam nas coisas aparentes e Deus se apresenta em algo que não é aparente. Quando Jesus foi nascer, ele escolheu uma manjedoura. Os homens correm para o seminário, grandes faculdades. Universidade não sei de que, universidade não sei de que. Aí o povo, a tendência do povo é ir atrás desses eruditos, sem pensar que Jesus foi um camponês, andando de sandália de couro de boi nos pés. Finalmente, um dia, este foi aquele dia no Calvário. Ali estava um que desceu da glória, um chamado Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual desceu da glória. Jesus desceu da glória. E o Calvário foi formado. Aleluia. Aquele foi o dia em que o preço foi pago. E a pergunta sobre o pecado foi encerrada para sempre. E abriu o caminho para esta coisa que eles estavam sedentos e famintos. Isto trouxe a um lugar de satisfação. O Calvário é a vitória do crente. A vitória do crente é o Calvário. Não há ninguém que já visitou o Calvário e o viu da maneira que ele era. Ele nunca poderá ser o mesmo. O Calvário nos muda. O Calvário nos faz diferente. A diferença que há entre o cristão e o incrédulo é o Calvário. Aleluia. Não há ninguém que já visitou o Calvário, ele nunca poderá ser o mesmo. Tudo que ele já desejou ou ensinou é encontrado quando ele alcança aquele lugar. Este foi um dia tão importante e uma coisa tão importante
Isso estremeceu o mundo. Aquele dia no Calvário estremeceu o mundo. Estremeceu o mundo. O mundo nunca mais antes sofreu tão grande interrupção de estrondo como aquele. Foi quando Jesus morreu no Calvário e pagou a dívida do pecado. Oh Deus, este mundo pecaminoso ficou completamente escuro. O sol desceu e se escondeu ao meio-dia e teve uma prostração nervosa, ou seja, o sol ficou nervoso. As rochas estremeceram, as montanhas se despedaçaram e os corpos dos mortos saíram da sepultura. O que fez isto? Deus foi a zero no Calvário. Muitas vezes, irmão, nós temos que ir a zero, porque Deus teve que ir a zero no Calvário para poder se levantar com a remissão, aleluias, com a remissão de toda a humanidade. Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Ali foi a derrota de Satanás. Ah, mas Satanás faz tanta coisa. Faz. Mas é só do erro. Ele não faz nada para agradar ao Criador dele, ao nosso Criador. Tudo que ele faz é em desagrado, é em oposição, é contrariedade. Mas ele faz tanta coisa boa, sim, boa para o físico, mas é maléfico para a alma. Ele foi ferido no Calvário, assim como o nosso Deus foi ferido no Calvário, Satanás também foi. Só que o nosso Deus foi ferido no Calvário para a nossa vitória, e Satanás foi ferido para a derrota dele e dos seus súditos. Agora, ele tem sido mais malvado desde então. Ele continuou e aumentou o seu sentido de malvadeza depois do Calvário. O profeta diz, ele ficou mais malvado ainda. Meu Deus. Porque isto trouxe luz para a raça humana. Aleluia. Você tem luz. Você sabe o que é o estado caótico do diabo. E tem uma coisa, ele é esperto, ele só ensina conhecimento. É conhecer, é conhecer, é conhecer, mas não a Deus. E qualquer um sabe que um animal ferido é mais perigoso, rastejando por aí com a sua coluna quebrada. Por isso, irmãos, que Deus chamou de antiga serpente, porque lá no Éden ele virou uma serpente e Deus a colocou rastejando. Foi uma maldição, a primeira maldição que Deus colocou sobre ele foi colocando para rastejar.
Porque a serpente deu ouvidos ao diabo. Deus disse: maldita serás, e sobre o teu ventre andarás todos os dias da tua vida, e comerás do pó da terra. Agora Satanás foi derrotado no Calvário. A terra prova que ele foi o maior preço que já foi pago. E o único que poderia pagar aquilo veio e fez isto no Calvário. O maior preço que teria que ser pago, Jesus pagou no Calvário. Aleluia. Foi ali onde o grande preço foi pago. E esta é uma das coisas. Deus tinha requisito, Deus tinha requerido isto. Ninguém era digno, ninguém era capaz, ninguém poderia fazê-lo. E Deus, vejam bem, irmãos, e Deus, Ele mesmo, não outro, veio e foi feito humano. Deus mesmo viveu uma vida sobre os desejos humanos e foi crucificado no Calvário. Ali, quando Satanás pensou que ele não faria isto, ele não passaria por isto, ele foi para o Getsêmani, o jardim da purgação, do sofrimento, aonde ele chorou, suou gotas de sangue. Satanás não pensava que Jesus ia ao Calvário. Ele pensava que ele ia desistir. Mas ele não desistiu. Ele pensou em nós, irmãos. Pense nisto. Ele pensou em você. Jesus sabia que você ia nascer agora no século 20 e 21. Ele pensou em nós. Não é de se admirar que Deus da carne humana estava morrendo. Isto foi a hora em que o mundo esperava. Mesmo assim, eles não sabiam disto. O mundo inteiro, as religiões do mundo, eles sabiam que ia acontecer. Mas eles não viram a cena do Calvário. Não comoveu eles. Não. A religião passou foi a perseguir aqueles que seguiam o Senhor. E hoje é a mesma coisa, irmãos, eles não vêem. Porque a obra de Deus não vem com aparência humana. Não vem. A aparência, a obra de Deus é simples, singela, é rude. Isto foi a hora em que o mundo esperava. E assim muitos deles não sabiam disto. Como é hoje. Muitos procuram por estas coisas. E mesmo assim, eles não as reconhecem. Não reconhecem a obra de Deus. Eles não veem a saída. Eles continuam procurando prazeres, tentando descobrir uma saída.
Mas Deus, depois que esse preço foi pago e foi rompido o cativeiro de Satanás, aleluia, depois que Jesus ressuscitou, quando Jesus desceu à sepultura, a alma do Senhor Jesus, o profeta diz, foi lá no inferno e bateu na porta. Aí Satanás abriu a porta para ver quem era aquele intruso que estava batendo na porta dele. Quando ele abriu, era Jesus. Ah, mas esse homem aqui de novo. Pensei que tinha se livrado dele no Calvário. Jesus pousou na mão dele, arrancou a chave do paraíso da mão dele. Abriu e soltou Abraão, soltou Samuel, que estava lá preso pela feitiçaria da pitonisa, né? Soltou Sara e os Jacó, José. Aleluias, irmãos, eles já estão livres. Então Deus colocou de volta nas mãos do homem outro caminho. Irmãos, há um outro caminho colocado de volta na mão do homem. Não depende mais dos caprichos do diabo. O diabo não pode mais prender o crente. O crente é livre. O Calvário te livrou. Disseram para Paulo: ah, mas eu te ponho na sepultura. Paulo disse: ele me ressuscitará. Amém? Ainda que ponha, Paulo disse: ele me chamará. Então Deus colocou outro caminho nas mãos do homem, e que ele estava procurando. Ele não tinha que chorar mais. Então, quando ele quebrou a espinha de Satanás ali, no Calvário, a coluna do pecado, da enfermidade, isto traz cada ser mortal na terra de volta para a presença de Deus, com os pecados perdoados. Ele perdoou todos os meus pecados. Ele te perdoou todos os teus pecados. O profeta diz: aleluia, nossos pecados estão perdoados. Amém. Nossos pecados estão perdoados. Satanás não pode mais obscurecer mais de Deus. Não. Há um caminho feito. Aleluia. Há um telefone ali de sintonia, de comunicação. Há uma linha para a glória. Isto faz com que cada pessoa alcance aquela linha. É a linha da misericórdia. Meu Deus. Vou ter que parar por aqui, irmãos. Isto, parágrafo 53. Isto é o que o Calvário significa. Homens que estavam em cativeiro foram libertados. Homens que uma vez estavam sob o temor da morte, não podendo mais temer a morte, não pode mais temer. Um homem que anseia por esta cidade, cujo artifício e construtor é Deus. Ele pode andar no caminho do alto e erguer sua face em direção ao céu, porque ele está livre. Aleluia. Ele está redimido. Você foi redimido no Calvário. Ah, mas então, por que acontece tanta coisa?
Você foi redimido na alma. O seu corpo está sujeito ainda a muitas coisas neste mundo, mas creia que a sua alma foi redimida. Aí você vence mais. Amém? Aleluia. Ele pode andar no caminho do alto e erguer sua face em direção ao céu, porque ele está livre. Aleluia. Ele está redimido. Ele não precisa se preocupar mais, pois há uma maneira de saber se você está certo ou não. Há uma maneira. Deus nos dá vida. Nossos pecados acabaram. Aquele dia no Calvário pagou o preço. Amém, glória a Deus. Não devemos se admirar que o poeta escrevesse: rochas se fenderam e os céus escureceram, o meu Salvador inclinou a cabeça e morreu. A abertura do véu revelou o caminho, quando aquele véu se partiu de alto a baixo, aleluia, para as alegrias celestiais e o dia sem fim. Amém? Qual é o dia sem fim? É o dia da eternidade, irmãos. Está próximo. Aleluia. Então Abraão não teve mais que peregrinar através das terras procurando por uma cidade. Não. O pecador não tem mais que se preocupar mais. O homem enfermo também não pode mais, não precisa se preocupar. A abertura do véu naquele dia do Calvário revelou o caminho para a vitória total da semente eleita, da semente predestinada. Agora eu quero ler esse último aqui no 55, todos de pé. Aleluias. Nunca houve um dia como aquele. Nunca houve um dia como aquele. Nunca haverá como aquele. Não é mais necessário. Amém? Não haverá Calvário novamente. Amém? Agora daqui para frente, irmãos, é preparação, transformação, bodas do Cordeiro, milênio e eternidade. Amém? Não é necessário. Não. O preço está pago e estamos redimidos. Graças a Deus. Estamos redimidos. Aleluia. Vamos dizer? O preço está pago. Estamos redimidos. Graças a Deus. Estamos redimidos por aquele dia no Calvário. Deus vos abençoe. Amém? Você está alegre? Vocês têm um hino? Vamos orar com o pastor William. Aleluia. Ó Jesus, nós não merecemos, mas a graça é imerecível. Isto traz cura para nós, Senhor. Saber que o Senhor já levou os nossos pecados,
todas as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. Não há mais pecado na noiva, porque a noiva crê. Obrigado, Jesus. Obrigado por aquele dia no Calvário. Cada um deve ser grato por isso, porque cada um de nós deveria passar pelo Calvário para poder salvar a si próprio, porque o requerimento era morte, mas o Senhor morreu por mim. O Senhor deu a vida por nós. Senhor, receba a nossa gratidão, o nosso louvor, ainda débeis, fracos, ainda errantes. Senhor, guarda nós, preserva a nossa mente, nem tanto o nosso físico, mas a nossa mente precisa estar blindada. Ó Jesus, nós te louvemos. Há momentos que as palavras não resolvem, só o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Palavras não resolvem, só os gestos de Jesus demonstram amor por nós. Todos juntos. Foi no Calvário, glórias a Deus, e Ele sem falar demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Foi no Calvário que Ele sem falar graça demonstrou. Se quer ser curado aí, coloca a mão aí, sinta a atmosfera, ora por ele. O que é o amor? Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Cante de coração. Foi no Calvário que Ele sem falar
depois disse: você não quer louvar a Jesus? Glorifique, dê glórias a Deus, agradeça a Deus pelo Calvário, pela vida, pela saúde, até pelas provas. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. Oh, em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo, cura o teu povo, liberta o teu povo, santifica o teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Amém. Não dá vontade mais de parar, né? Mas nós temos que parar, dar uma pausa.